Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Este programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitar esclarecimentos, qualquer contato, através dos nossos canais. O telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 984 867633 ou por e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. Nós aguardamos então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada e aos domingos às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, nós temos os 4 últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, toda a nossa programação. E hoje nós vamos estudar a mensagem número 47 do livro Fonte Viva, Autolibertação, que será lida pelo nosso conselheiro, nosso irmão João Nogueira. Do livro Fonte Viva, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Autolibertação. E Emmanuel se baseia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, que diz: nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. E comenta Emmanuel: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo, a nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente, grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa alma? Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante,
na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbarataram. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. E Emmanuel, então, nos fazendo refletir de uma maneira muito interessante, porque muitas vezes a gente não para pensar, né? E o Emmanuel traz várias informações para nós, e nós vamos verificar que ele vai buscar muita informação nas epístolas de Paulo, e nesta particularmente, na primeira epístola a Timóteo, em que ele nos orienta sobre diversos aspectos. Ele fala de liderança, de administração, de como é que nós devemos manter a nossa igreja, né? Os nossos templos, os nossos grupos. E ele então aborda vários temas. Como lidar com falsas doutrinas, que nós sabemos que haverão falsos profetas, falsas doutrinas, temos que estar atentos, né? Orienta o povo sobre as autoridades. Então, os nossos deveres diante das autoridades, né? Como enfrentar os falsos mestres, como escolher os nossos líderes dos nossos grupos, né? Como tratar os nossos parentes, entre outras coisas, né? Então Paulo nos alerta principalmente sobre os falsos ensinamentos e recomenda que os cristãos se mantenham firmes na fé e nos ensinamentos do Senhor. Nos dias de hoje, com tanta fake news, né? Com tanta mentira espalhada simplesmente para as pessoas obter recursos, né? Através dos compartilhamentos, né? Enfim, tem muita bobagem sendo colocada no ar, muitos pensamentos falsos, sem nenhum fundamento. E se a gente não tiver cuidado, né, o famoso vigiar, né, a gente acaba aceitando esses falsos ensinamentos e muitas vezes até divulgando. E fazemos um desserviço, né, ao próprio Evangelho, né? Paulo também nos aconselha que os cristãos se conheçam por suas boas obras e por servirem os pobres e os mais vulneráveis. O verdadeiro cristão, ele pratica o bem e ele está aqui a serviço, particularmente daqueles que têm mais dificuldades, né? Então, quando ele fala aqui do pobre, aquele que tem poucos recursos, né? Aqueles que podem ser enganados porque tem pouca cultura, aqueles que podem ser de alguma forma manipulados porque não têm capacidade ainda de discernir muita coisa. E isso tudo é obrigação nossa como cristão, que já fomos alertados, né? Desde lá de Paulo. E também é interessante que Paulo se coloca como o principal pecador, quer dizer, ele foi o pior dos pecadores, né? Quando ele fala que ele perseguiu aos cristãos antes de sua conversão. Então, ele cometeu muitos erros, acreditando na lei mosaica, né, levando ela ao pé da letra, e quando ele conhece a lei do amor que Jesus nos trouxe, ele muda completamente e se coloca nessa posição de humilde, né, dele poder falar exatamente porque ninguém pecou mais do que ele próprio. Então, no capítulo 6 dessa carta a Timóteo, ele nos alerta sobre diversos aspectos, né? Então ele diz que todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores dignos de toda a honra,
para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, ainda que nós tenhamos senhores, dirigentes, que não são aqueles que nós escolheríamos, mas eles estão lá incumbidos de algumas tarefas, e se Deus permite, é exatamente porque eles estão ali para cumprir a sua missão. E nós temos que buscar estimá-los. Como Jesus falou, muitas vezes eles são até nossos inimigos, nossos adversários. E o que Jesus diz? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Né? Que devemos orar pelos nossos adversários, pelos nossos inimigos, para que eles tomem boas decisões e auxiliem a todas as pessoas. Então essa posição é muito importante. E Paulo já dizia a Timóteo, né, naquela época. E Paulo continua: e os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se eu tenho que ser digno, né, honrar a todos aqueles que estão sobre nós, né, de todas as posições, principalmente o cristão. Então esse é que nós devemos auxiliar mais ainda, porque eles têm a mesma visão que nós do servir, né? Que nosso trabalho é feito para Deus, para Jesus, e não simplesmente pela tarefa. E Paulo nos alerta: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, quer dizer, é orgulhoso, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. Então, essas falsas doutrinas, e existem muitas, né, muitas vezes camufladas até, nós temos que estar atentos e observar que essas falsas doutrinas não levam a gente a nenhum bom lugar. Ao contrário, cria polêmicas, cria problemas para todos nós, né? E essas contendas geralmente tornam os homens corrompidos, né, do seu próprio entendimento. A mente vai sendo corrompida, a verdade vai sendo escolhida, né? E aí ele nos diz: aparta-te dos tais, ou seja, se afasta dos maus, daqueles que ainda praticam o mal, e diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque aqueles fazem sem contentamento, né? Podem até ajudar, mas não há o contentamento da realização da tarefa pelo bem e não para ter retorno, né? E aí então ele profere: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nós sabemos, chegamos aqui nus, né, chorando, e vamos partir daqui da nossa vida terrestre para o plano espiritual, também nus, vazios, não vamos levar nada, não tem bolso, não tem caixa, não tem nada que nós possamos levar daqui. Nós vamos levar as nossas ações, vamos levar as nossas decisões e o nosso aprendizado, mas principalmente as virtudes que nós estamos conquistando. E Paulo ainda nos diz: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Ou seja, nós devemos viver com o mínimo necessário. Nós não precisamos ter muitas coisas. Paulo tem origem grega, né? E os epicuristas, né, os filósofos gregos, eles nos ensinaram exatamente essa visão do mínimo necessário. Então eles diziam: o homem só precisa de pão, de água, ou seja, a sua própria sobrevivência, né? Precisa de palha para dormir,
Porque se eu tenho uma coberta, se eu tenho um pouquinho de palha, na Grécia basicamente é tudo pedra, né? Então, se você tiver um pouquinho de tecido, alguma coisa, uma palha para poder ter um pouco mais de conforto, já está ótimo. E ele caracteriza que o mais importante é a amizade. Então, nós não vivemos sós, nós precisamos uns dos outros, né? E Paulo ainda nos diz, aqueles que querem ser ricos caem na tentação, né? E muitas vezes vão submergir na perdição e na ruína. E a gente vê, né, vários cristãos, vou jogar na loteria, porque quando eu ganhar eu vou fazer, vou acontecer. Se Deus não nos deu oportunidades para ter esses recursos, é porque não é essa a nossa tarefa. Nós temos que buscar esses recursos honestamente, dedicados, e quando isso acontecer, o recurso vai chegar. Nós temos esse exemplo aqui na rádio, né? Quanto trabalho, quantas pessoas contribuem para que a gente possa tocar a obra. Estamos sempre ali no limite, mas a gente consegue, porque a nossa fé e o nosso trabalho, no pouco, a gente sabe que Deus vai recompensar, e aquilo que for necessário vai chegar, né? Então, muitas vezes, os nossos irmãos buscando o dinheiro, né, os recursos materiais, eles vão perdendo a sua própria fé, né, e vão acabar passando por dores. E Paulo nos diz, né, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Então, quanto ensinamento, né, numa única frase. Então, nós temos que seguir a justiça, ser piedoso, ter fé, amar, ter paciência, porque o tempo de Deus é dele, e mansidão, fazemos tudo com tranquilidade, pelo bem de todos, né? Então, com isso, nós fazemos, né? Devemos fazer a nossa boa confissão diante das testemunhas. O exemplo arrasta. Aqueles que nos observam vão ver que nós estamos cumprindo o nosso dever. Estamos sendo verdadeiros cristãos, né? E ele nos lembra, né, que Jesus, diante de Pôncio Pilatos, deu testemunho de boa confissão, né? Ele não negou nenhuma das afirmações daquilo tudo que ele pregou, né? Então, Paulo nos recomenda que guardemos esses mandamentos, né, sem mácula, sem repreensão, até que Jesus apareça de novo para nós, né? Que a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus está acima de tudo e de todos, e foi Deus que o colocou lá por mérito dele, né? Então ele diz, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder para sempre, né? E ele agradece com um amém. Então, Jesus está acima de tudo e acima de todos. E ele ainda diz, manda aos ricos que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas na do Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam as boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Como eu já lembrei, todo o bem que nós fizermos será recompensado, né? Então, ele nos alerta aqui sobre vários aspectos importantes. E Emmanuel, com a sua clareza, né, nos traz, né, que se nós devemos emancipar a nossa alma, se nós queremos, né, dos grilhões que nos prendem no eu, né, no nosso egoísmo, nesse nosso curso de autolibertação,
Devemos aprender a viver como possuindo tudo e nada tendo. Os bens estão à nossa disposição, mas eles não nos pertencem. Nós não somos donos de nada, né? E Emmanuel ainda nos diz, com todos e sem ninguém, com todo mundo, mas contando exclusivamente com você. Que nós não esperemos nada do outro, simplesmente façamos a nossa parte. E o outro, se ele reconhecer, se ele nos retribuir, ótimo. Mas se isso não acontecer, não importa, nós fizemos o que nós devemos fazer. E Emmanuel nos diz, se chegamos à Terra como peregrino necessitado de aconchego e socorro, se nós sabemos tirar dela sozinho, nós devemos nos resignar a viver conosco mesmo. Devemos servir a todos. E geralmente aquele que menos tem é o que mais serve verdadeiramente. Tudo isso em favor do nosso crescimento espiritual para a imortalidade. Então nós estamos aqui para aprender e para servir. Emmanuel nos diz para lembrarmos das forças das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Todos nós devemos crescer individualmente, por mais que hajam influências do meio, influências externas, a autossuperação ela é individual. E ele lembra, consagra-te ao bem, não pelo bem de ti mesmo, mas por amor ao próprio bem. É o dever pelo dever. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vinda infinita. Então, reconhecer com humildade que nós somos muito pequenos diante de tudo que nós temos pela frente na busca da nossa felicidade. E ele lembra, não te imponhas afugentando a simpatia, que não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Nós temos que buscar a nossa autossuperação, mas nós dependemos uns dos outros. O mundo é participativo. A competição, ela existe, mas nós devemos transformá-las tanto quanto possível em participação, porque aí a gente cresce realmente, todos crescem, E Emmanuel nos lembra, a nossa dor não é maior do que a do outro, do nosso vizinho, Então, não podemos ser vitimistas, Nós temos que entender que cada um tem a sua dor, cada um tem a sua cruz, conforme Deus a deu, porque somos capazes de levá-la. E Emmanuel nos diz que nós não devemos ficar preocupados com os erros dos outros, com aqueles que nos ferem, qualquer que seja o motivo, porque isso é peso inútil no nosso coração. Ora pelo irmão que ainda te fere e pede perdão àqueles a quem nós ferimos, para que o nosso coração seja aliviado. E com isso, Emmanuel nos lembra desanuviar a nossa mente todas as manhãs e seguirmos à frente, adiante, porque nós sabemos que tudo passa, Nós sabemos que nós vamos acertar as nossas contas com Deus, que nos emprestou a vida. E com os homens não. Nós não temos que prestar conta a homem nenhum, mas a Deus sim, e a nossa própria consciência. Então Emmanuel nos diz, deixa que a realidade te auxilie a visão, e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Então que nós tentemos ser esse anjo anônimo na vida de todos. E Emmanuel conclui dizendo que nós devemos aprender a ser sós, para sermos mais livres no desempenho do dever que nos une a todos. Quanto menos influência nós tivermos dos outros, melhor, que nós possamos aprender, mas não ficar preso a ninguém e a nada, Que o nosso pensamento deve estar voltado para o amigo celeste, ele coloca em letras maiúsculas, em Jesus,
que esposou o caminho estreito da cruz. Então Jesus deu para nós o maior exemplo de resignação, de que a cruz realmente ela é pesada, mas nós todos temos capacidades de conduzirmos e chegarmos à nossa felicidade. E Emmanuel conclui: não nos esqueçamos da advertência de Paulo quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Levaremos o bem que praticarmos e aquilo que nós nos melhorarmos moralmente. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.